Oi gente, tudo bem? Eu sou a Ana Lu e hoje, como vocês viram pelo título do vídeo, a gente vai bater um papo sobre as minhas rabugentices literárias. A ideia desse vídeo veio de um papo que eu tava tendo com a minha amiga Tari, em que a gente tava conversando banalidades, mas em algum momento eu comecei a falar de coisas que me irritavam muito em livros, e aí falando do objeto mesmo, né, e não das histórias em si. E ela falou: amiga, você podia fazer uma lista de rabugentices literárias, porque você tem muitas. E aí eu percebi que eu tenho mesmo, eu sou muito chata. E nessa vida de leitora, né, eu já percebi aí várias coisas que eu amo em livros, mas também coisas que eu odeio. E hoje eu vou falar um pouquinho, então, sobre essa segunda lista. E aí eu trouxe aqui, né, anotadinho, pra eu não me perder. E a primeira coisa, eu acho que ela é meio geral, assim. Acho que muitos leitores que me seguem vão concordar em gênero, número e grau comigo, que é a página branca, né? A página branca, ela não tem razão de ser, ela incomoda, ela dói o olho, ela faz mais contraste entre o preto da fonte, né, e o fundo da página. Página branca é isso, não tem porquê, né? Claro que tem alguns livros com página branca que são um lugar de conforto pra mim. Se eu não me engano, todos os Harry Potters que eu li têm a página branca, porque acho que as páginas amareladas entraram meio que em tendência mais tarde, né? Então meus livros de adolescência devem ser todos com página branca, o que é ótimo, porque nessa época eu ainda não tinha essa frescura e eu lia numa boa, né? Então, tudo certo. Mas hoje em dia, seria uma coisa que me faria desistir de comprar uma edição de um livro e resolver ler no Kindle por conta da cor da página. Felizmente, a maioria das editoras que eu acompanho e gosto do trabalho não praticam essa atrocidade literária que é a página branca, e eu sigo feliz comprando muito mais livro do que eu deveria. Segunda rabugentice da minha lista, aí já é bem mais específica, que é livro fino com capa dura. De maneira geral, eu prefiro brochura, mas eu acho que uma capa dura, ela até combina com um calhamaço, assim. Eu tenho algumas edições aqui, como Conde de Monte Cristo, Ana Karenina, David Copperfield, que são, né, livros consideravelmente grandes e que tem capa dura. E por mais que seja mais chatinho de segurar e de carregar, eu acho que quando você tá naquela fase do meio do livro, a capa dura ajuda ele a ficar aberto e estável sem você ter que segurar, e eles ficam bastante bonitos. Agora, livro fino com capa dura me irrita demais, porque é muito pequeno pra ser tão incômodo, sabe? As capas quase se encostam com aquela meia dúzia de folhinha ali no meio. Tem que ter muita folha pra sustentar uma capa dura. E aí eu acho que é desconfortável pelo prazer de ser desconfortável. Eu não acho que o livro fino necessite de uma capa dura e me irrita demais. Se você também tiver essa mania, comenta aqui embaixo. Aliás, qualquer rabugentice dessa que vocês também tiverem, eu quero que vocês me contem, pra eu não me sentir tão sozinha, e me contem também as que eu não citei aqui, as rabugentices de vocês, porque eu também vou adorar saber. O terceiro item da minha lista foi fonte grande. E aí eu peço perdão as pessoas que têm problema de vista e adoram fonte grande, e inclusive, né, por necessidade, eu respeito que elas existam, né? Inclusive o Kindle é maravilhoso nesse ponto, né, porque cada um pode deixar a fonte do tamanho que quiser. Mas de maneira geral, eu entendo que as editoras, né, as edições do livro, privilegiem uma fonte padrão menorzinha, que pode ser um pouco complicada, né, pra quem tem problema de vista, mas que eu amo. Eu gosto de letra pequena. No meu celular eu uso a menor fonte possível, e não é nem porque eu não quero gente do meu lado bisbilhotando, é porque eu gosto. Eu tenho prazer de ver letrinhas pequenininhas. Fonte grande me irrita muito. E um exemplo que eu tenho pra dar é do livro da Fernanda Montenegro, que inclusive eu não li ainda, a autobiografia dela, tenho muita vontade de ler, e que ela fez questão, né, de encomendar, né, pedir pra editora que fosse com letra grande, porque ela queria que pessoas idosas, né, assim como ela, pudessem ler com o maior conforto possível. Entendo 100% o apelo, mas eu olho aquele livro, me dá uma agonia, aquela letra desse tamanho, é tanto espaço ocupado na página, enfim, não consigo lidar. Eu no Kindle uso a fonte número 3, se eu não me engano. Porque as outras duas são realmente muito pequenas até pra mim. Mas tem, sei lá, até 10, eu fico chocada com o tamanho que ela fica. O que, repito, é ótimo pra quem tem problema de vista, esse conforto. Mas eu odeio livro com letra grande. E falando em fonte, vamos ao próximo item da minha lista, que é o estilo da fonte, né? Eu gosto da fonte da maioria das editoras que eu consumo atualmente, que são Companhia das Letras, Dublinense, Todavia, Editora Instante, que são fontes diferentes umas das outras, mas que são clássicas. Elas não são engraçadinhas, eu odeio fonte engraçadinha. Eu lembro de uns livros que eu tinha, se eu não me engano, da Novo Conceito, Novo Século,
acho que é Novo Século, que era uma fonte arredondadinha que beirava um Comic Sans, não era um Comic Sans, mas era uma fonte assim, brincalhona, sabe? Com aquele ar assim, eu odeio isso, me faz, sei lá, me sinto uma idiota lendo um livro com essa fonte felizinha. Eu gosto de uma fonte assim, clássica, direta, sem muito rodeio, sem muita gracinha. Também dificilmente gosto de fonte colorida, exceto, né, que combine muito bem com o projeto editorial e que seja escura, né? Eu não consigo nem imaginar ler um livro com fonte clara. A Dublinense tem mania, né, de vez em quando de fazer umas fontes, já li livro deles, se eu não me engano, com fonte roxa escura, com fonte verde escura, acho que até com fonte azul, e elas combinam bem, nunca me irritou. Mas de maneira geral, né, nada contra aquela fonte preta clássica, que não faz mal a absolutamente ninguém. Minha próxima rabugentice ainda é bastante relacionada à diagramação, que é espaçamento e margens exagerados. E talvez de menos também, mas de menos eu confesso que eu costumo ver menos, exceto, né, na época que eu lia livro de bolso, que também é uma coisa que eu odeio. Entendo perfeitamente a justificativa, acho que eles devem existir, mas eu não gosto. Em geral eles são mais econômicos e por isso tem o texto super apertadinho ali para que seja usado o mínimo de páginas possível, e eles têm folha branca, né, então é um conjugado de coisas que eu desgosto. Mas quando o espaçamento e a margem são muito grandes, eu me sinto idiota também, porque parece que a pessoa forçou a barra pra aquele livro ser mais grosso do que ele deveria ser. Sabe aquele livro que você compra, daí tem um tantão de margem em volta e um textinho no meio? Me irrita demais. E quando tem muito espaçamento entre as linhas também, eu não consigo usar isso nem quando eu mesma tô escrevendo, eu sou muito chata, eu trabalho escrevendo. Então, quando o documento vem configurado com espaçamento maior do que o normal, assim, eu já fico irritada. Eu não gosto de espaço dando bobeira. E a luz na minha sala apagou e o vídeo deve ter ficado um pouco mais escuro, mas tudo bem, a gente segue assim. Enfim, não gosto. Eu acho que existe a proporção perfeita entre margem sobrando em volta, espaçamento e um texto de uma forma que fique muito agradável. E não tem por que fazer algo diferente disso. Outra rabugentice é a falta de proporcionalidade. Eu botei falta de proporcionalidade para unir duas coisas que me irritam muito, que é livro grosso e minúsculo e livro fino e comprido. O livro fino e comprido, ele me irrita ainda mais, né, do que o livro curto e grosso. Mas o curto e grosso, ele dá um pouco de agonia, né, porque parece que a lombada vai explodir em determinado momento. Então, os livros da Penguin Companhia, por exemplo, eu gosto dessas edições. Eu gosto da proposta delas, mas eu jamais leria Os Miseráveis ou Ana Karenina numa edição dessa, sabe? Porque minha sensação é de que o livro vai explodir antes de eu chegar até o final, porque ele não tem estrutura pra aguentar essa quantidade de página. Agora, o livro fino e comprido, nossa, me incomoda muito. Eu não sei porquê, eu acho que não tem necessidade de um livro ser alto. E aí é meu incômodo com a editora Alfaguara. É um selo da Companhia das Letras, eu amo essa editora, tem extrema qualidade literária. Eu já li livros incríveis da Alfaguara, mas eu não consigo entender essa proposta editorial. Por que, meu Deus, esse livro alto? Não sei, não é minha vibe. Tenho aflição quando vejo um livro alto. Enfim. E por fim eu trouxe mais uma última rabugentice aqui. Deve ter mais, se eu cavucar, mas vocês vão me achar completamente maluca, que é livro grosso no Kindle. Eu gosto do Kindle com parcimônia, principalmente porque o meu não tem luz, então ele não cumpre o principal propósito que um Kindle deveria ter, que é o poder ler no escuro. Quando eu comprei eu fiz essa cagada. Eu achei que se livro não tinha luz, um Kindle era pra ser um livro, não precisava de luz. Me arrependo amargamente. Ainda não troquei, meu Kindle segue sem luz, me irritando bastante por causa disso, mas como eu falei, eu gosto de Kindle com parcimônia. Eu leio muito mais, mas muito mais livro físico do que eu leio livro no Kindle. E eu não consigo ler livro grosso no Kindle. Eu acho engraçado porque eu sei que muita gente prefere o Kindle justamente para leituras, né, grossas, para não ter que segurar aquele livro pesado ou levar para os lugares. Mas eu odeio, porque quando eu tô lendo um livro grosso, faz parte do tesão sentir que a leitura tá evoluindo. Então eu leio, e daí eu olho e vejo, nossa, andei, hein? Ó o marcador que mandou, ah, que delícia. E quando você tá lendo no Kindle, você já não tem essa sensação física da leitura evoluindo. E ainda por cima, quando o livro é grosso demais, a porcentagem demora a passar. E aí você lê, e a porcentagem não muda, isso me dá uma agonia, vai me dando urticária, assim. Enfim, daí eu fico agoniada, porque a porcentagem não muda, parece que eu não estou lendo, me irrita. Então eu, em geral,
Eu sempre olho o tamanho do livro antes de eu decidir se eu vou ler no Kindle ou não, porque se ele for grosso demais, eu já sei que não rola pra mim, que a experiência não vai ser prazerosa, porque eu vou ficar agoniada. Outra coisa que eu não gosto no Kindle é livro com capítulos muito grandes, porque em geral quando eu tô lendo um livro, eu gosto de ver o tamanho do próximo capítulo que eu vou encarar, principalmente porque eu prefiro pausar a leitura, né, entre capítulos. Só que no Kindle pode ser que eu seja burra, deve ter um jeito fácil de ir de capítulo em capítulo, eu não sei. Eu sei que eu vou manual, pra ver quando o capítulo acaba. E daí quando é um livro de capítulos longos, eu tenho que passar muita coisa e voltar muita coisa pra saber quantas telinhas eu tenho que ler até acabar o capítulo. Me irrita bastante. Então é isso, gente. Eu espero que vocês não estejam me achando completamente maluca e não desistam desse canal por conta das minhas rabugentices. Eu aposto que vocês têm a de vocês também. Comentem aqui embaixo porque eu vou adorar saber. E não se esqueçam de se inscrever no canal se ainda não forem inscritos, deixarem o joinha se curtiram, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Um beijo e até a próxima. Tchau!